E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui então para mais um vídeo para falar com vocês sobre um assunto super importante na redação, que é na verdade a argumentação, tá? Então na verdade eu vou falar algumas coisas, vou colocar aqui também o texto para vocês poderem acompanhar, tá? Espero que vocês gostem, acompanhem o vídeo que vai ser muito importante para a redação de vocês, tá legal? Roda a vinheta. Então, gente, o que a gente vai falar hoje, tá? Argumentação, que é uma grande dificuldade dos alunos, tá? Então eu vou colocar alguns pontos do que basicamente é a argumentação e depois a gente vai ver alguns exemplos, tá legal? Beleza? Então o que é argumentar? Primeiro ponto que vocês devem ter claro para vocês, que a argumentação, na verdade, ela tem como objetivo apresentar um ponto de vista, que é o teu ponto de vista em relação a algum tema que vai ser cobrado na prova do Enem ou de qualquer outro vestibular, tá? Então, o que a gente tem que ter nesse texto argumentativo? Uma tese, que é o quê? A nossa opinião em relação ao assunto, principalmente relacionado ao tema de redação, obviamente, né? Então, a gente tem que ter uma opinião. E aí, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer dados e argumentos e apelo à autoridade, livro e filme, qualquer coisa, para tentar comprovar essa nossa opinião. Então eu vou te dizer, por exemplo, essa parede aqui atrás de mim ela é branca, beleza? Essa é a minha opinião. E aí tu vai me perguntar, por que, Rodrigo? E aí eu vou tentar comprovar através de uma mistura de cores, que ela é uma cor clara e por isso ela não é escura. Então tá vendo? Eu tô tentando te argumentar o porquê da minha opinião, tá beleza, gente? Então isso é principal que tem que ter um texto argumentativo, tá legal? Então vamos passar aqui, ó. Os textos argumentativos, o que eles tentam fazer lá no dia da prova, tá? Ou em qualquer outro aspecto que tu produzir um texto argumentativo. Ele vai tentar convencer o teu leitor. Então eu até coloquei aqui, vocês estão vendo aqui do lado, ó, tentar convencer o leitor e deve ter também, gente, uma tese clara. E para isso, o que a gente pode utilizar? Eu trouxe alguns exemplos para vocês que está aparecendo aqui do lado para vocês, tá? A gente pode trazer dados. Ah, professor, mas eu tenho que decorar alguns dados? Cara, seria legal de saber alguns números gerais, assim, do IBGE, da Fundação Carlos Chagas, da USP, da própria Universidade do Rio Grande do Sul, da URGS. Pesquisas que se fazem em relação a temas amplos, como, por exemplo, saúde, educação, esporte, segurança e vários outros dados, tá? Apelo à autoridade, como nós conversamos antes. O que é um apelo à autoridade? É quando tu traz alguma autoridade reconhecida e tu usa ela, na verdade, para concretizar, para dar mais força para o teu argumento. E aí pode ser várias pessoas, tá? Mas tem que ser uma pessoa reconhecida. Não vou falar sobre o João da esquina, tá legal? Também a gente pode trazer narrativas, como a gente conversou antes, e pode ser filme, pode ser uma série que eu olhei no Netflix, pode ser um livro, e aí várias formas de narrativa. E também a gente pode trazer exemplos do cotidiano, a gente pode fazer comparações entre esses dados e entre esses exemplos e assim sucessivamente, tá legal? E isso, gente, essa argumentação, ela deve ser resultado das causas e consequências abordadas no teu texto. E por isso que muitos alunos me perguntam, ah, professor, eu preciso usar um apelo à autoridade? Eu sempre falo, não precisar, tu não precisa. Mas se tu usar, tu tem que trabalhar com ela a teu favor. Ela tem que ter a ver com o teu texto. E o mais importante, eu acho que é da citação, é o que vem depois da citação, ou seja, como tu usa essa citação a teu favor. Tá legal? Então aqui tem alguns pontos básicos de o que é um texto argumentativo, ou na verdade, qual é o papel de um texto argumentativo em uma prova que pede uma tipologia argumentativa. Tá legal, gente? Então a gente vai ler dois exemplos aqui. Tá? Então a gente vai tentar justificar a nossa tese, que é a nossa opinião, isso que nós falamos, né? Então tem que ter uma tese bem clara lá na introdução, que tu vai tentar, na verdade, defender ela no decorrer do texto, tá? Então a gente vai ler aqui um trechinho, depois a gente vai discutir um pouco, tá? O acesso à internet no Brasil. Esse é o provável tema, ou o tema amplo, tá? Então tem um trechinho aqui, ó. Uma grande porcentagem de brasileiros, mais ou menos 37%, não possui computador em casa. Destes, a maioria não tem qualquer acesso à internet, nem no trabalho, nem na escola. Então tu tá vendo que a gente tem um dado aqui,
que é uma porcentagem, é 37% mais ou menos, tá? Mas ele não aprofunda esse dado. Ele traz o dado dizendo que uma grande porcentagem dos brasileiros, mais ou menos 37%, não possui computador em casa e não tem acesso à internet. Tá, mas e daí, cara? O que isso quer me dizer? Tá vendo? Esse trecho aqui é um trecho claramente informativo. Ele está informando quanto por cento da população, ou mais ou menos, como está no trecho aqui, não tem acesso à internet. Então isso aqui, cara, não constitui um texto argumentativo, porque ele não explora essa argumentação, ele não aprofunda o que seria, de certa forma, uma provável tese dele, tá? Então olha a diferença, agora a gente vai ler um outro aqui. Segundo dados publicados pela Unesco, expressiva parcela de brasileiros ainda não possui computador em casa e a maioria não tem qualquer tipo de acesso à internet, seja no trabalho, seja na escola. Tendo em vista a constante armazenagem de bens culturais no mundo digital, desde obras literárias consagradas disponíveis para download até vídeos hospedados em sites como o YouTube, a disparidade no acesso a ferramentas digitais intensifica a já considerável desigualdade no acesso à cultura no Brasil. Ponto. Dessa forma, tal mazela necessita de urgente resolução, principalmente por parte das autoridades. Então vocês estão percebendo? Olha a diferença. O primeiro ele traz o dado, ele diz, olha, mais ou menos 37% da população brasileira não tem computador e não tem acesso à internet, nem em casa nem no trabalho. Ponto. Isso foi o que ele trouxe. Isso não constitui uma argumentação. Por quê? Porque ele não defende um ponto de vista. Agora, olha esse segundo trecho que a gente leu aqui. Ele traz um dado e ele não coloca o dado, tá? E isso vocês têm que tomar cuidado, porque ele cita, segundo dados da Unesco, expressiva parcela de brasileiros ainda não possui computador em casa. Seria legal ele citar quanto que é essa expressiva. Essa expressiva é 50% ou 60%? Ou ela é 30%? O que é expressiva? Então é sempre legal quando a gente trazer algum dado, alguma pesquisa, a gente citar, não precisa citar exatamente, mas em torno de, mais ou menos, cerca de, tá? Mas tudo bem, ele traz isso e ele diz assim, ó, segundo dados publicados pela Unesco, expressiva parcela de brasileiros ainda não possui computador em casa e destes, a maioria não tem qualquer tipo de acesso à internet, seja no trabalho, seja na escola. Ponto. Até aí tá igual ao texto que a gente leu anteriormente, não tá? É a mesma coisa. Só que agora vem o X da questão, porque ele coloca ponto. E aí ele coloca assim, ó. Tendo em vista a constante armazenagem de bens culturais no mundo digital, desde obras literárias consagradas disponíveis para download, até vídeos hospedados em sites como o YouTube, a disparidade no acesso a ferramentas digitais intensifica a já considerável desigualdade no acesso à cultura no Brasil. Ou seja, ele está argumentando qual é a consequência da maioria da população não ter acesso à internet. Ou seja, ela aumenta ainda mais a já visível e considerável desigualdade no acesso à cultura no Brasil. Olha que interessante, gente. Então tu tá percebendo a diferença? Agora a gente tem uma consequência, uma argumentação em cima de um dado. Então isso que é importante. Quando tu trazer um dado, tu trazer um apelo à autoridade, qualquer forma que tu trouxer de repertório cultural, tu tem que comentar em cima dela através de um argumento, ou seja, tu tem que justificar por que tu trouxe aquilo ali. Entenderam a diferença? E aí lá no final ele conclui, ó, dessa forma, tal mazela necessita de urgente resolução, principalmente por parte das autoridades, que é uma frase de certa forma clichê que muitos e muitos alunos usam na redação do Enem como forma de conclusão de parágrafo de desenvolvimento, tá legal? Ou seja, um fechamento dessa tua ideia do parágrafo. Certo, gente? Beleza? Espero que tenham gostado, então, e tentem aplicar isso nas redações de vocês, porque a argumentação ela é muito importante. Se o texto não tem argumentação, ou ele se transforma num texto expositivo ou apenas informativo, que só informa ou só expõe o dado.
Então o papel do argumento é vocês argumentarem, comentarem, escreverem sobre esse dado. Por que que tu trouxe esse dado no teu texto? E também colocando uma causa ou uma consequência, como aconteceu aqui nesse exemplo. Tá legal, galerinha? Show de bola! Espero que tenham gostado. Fiquem ligados que logo logo tem mais dica.